Em 20 de julho de 1969, aconteceu algo verdadeiramente incrível. A nave espacial, o Apollo 11, com os astronautas Neil Armstrong e Buzz Aldrin a bordo, pousou com sucesso na Lua. Quando o módulo tocou o solo lunar, Neil Armstrong estava ansioso para dar um passo histórico na superfície lunar. No entanto, a primeira tarefa de abrir a porta da nave não foi nada fácil, devido à pressão dentro dela. Depois de alguns esforços, Armstrong finalmente conseguiu abrir a porta. Vestindo seu traje espacial, ele se preparou para descer até a superfície lunar. O espaço disponível para sair do módulo era bem apertado e, infelizmente, ao sair, ele acidentalmente bateu na parte de cima do módulo lunar, quebrando um pedaço dele. No entanto, devido à falta de atmosfera na Lua, Armstrong e Aldrin não puderam ouvir nenhum som, o que os impediu de perceber que algo estava errado. O que eles não sabiam naquele momento era que o pedaço quebrado era de extrema importância. Era o interruptor que controlava o motor que os levaria de volta à órbita lunar. Sem essa peça, o módulo não conseguiria decolar novamente da Lua, o que significaria que eles ficariam presos na superfície lunar sem chance de retornar à Terra. Apesar dessa situação delicada, Neil Armstrong deu seu passo histórico e se tornou o primeiro ser humano a caminhar na Lua. Este é um pequeno passo para o homem, mas um grande salto para a humanidade. Mas isso realmente aconteceu? Muitas pessoas ainda se questionam se a missão Apollo 11 realmente levou o homem à Lua, mesmo mais de 50 anos após esse evento. Por que só o homem americano, por exemplo, pisou na Lua e nenhum mais repetiu esse feito? São uma série de erros. Você tem a questão lá da bandeira que tremeu, você tem a questão da projeção da sombra. Tudo o que acontece ali em volta dos astronautas dá a entender que a coisa está sendo feita num estúdio. Mas afinal, qual é a verdade por trás disso? Vamos tentar compreender e revelar todos os detalhes dessa história no vídeo de hoje. Antes de tudo, verifique se já está inscrito. Faça parte da história desse canal, torne-se um futurista pioneiro e nos ajude a atingir os primeiros 5.000 inscritos. Quem é um futurista raiz já deixou o like antes do vídeo começar, pois sabe que o vídeo será bom. Se você não é um futurista raiz, considere deixar o like e se inscrever no canal se este vídeo te agregar e lhe proporcionar algum conhecimento que ainda não tinha. 3, 2, 1, 0, all engine running. We choose to go to the moon in this decade and do the other thing. Not because they are easy, but because they are hard. Houston, we see you on a stereo, over. Tranquility Base here. The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Você ficaria surpreso ao descobrir que a missão Apollo 11 foi planejada devido a uma guerra, para ser mais específico, a Guerra Fria, uma competição acirrada entre os Estados Unidos e a União Soviética. Ambos países estavam em uma corrida espacial. Tudo começou em 1957, quando os soviéticos lançaram o primeiro satélite artificial, o Sputnik, tornando-se os pioneiros a colocar um objeto humano em órbita da Terra. Isso gerou preocupações no governo dos Estados Unidos. Alguns meses depois, em 1958, os Estados Unidos também lançaram seu próprio satélite. No entanto, em 1961, os soviéticos surpreenderam o mundo novamente quando o cosmonauta Yuri Gagarin se tornou a primeira pessoa a ir para o espaço. Os soviéticos estavam à frente na corrida espacial. Uma semana após esse evento, o então presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, escreveu uma carta ao seu vice-presidente, datada de 20 de abril de 1961. Ele queria saber como os Estados Unidos poderiam superar a União Soviética na corrida espacial. Ele perguntou se estavam trabalhando ao máximo nos programas espaciais existentes e se havia algum programa que pudesse ser realizado rapidamente para ganhar uma vantagem. Em 25 de maio de 1961, em seu famoso discurso, John Kennedy prometeu ao mundo que os Estados Unidos enviariam humanos à Lua antes do final da década. Ele não parou por aí. Também se comprometeu a trazê-los de volta em segurança. Before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. Para muitos, esse anúncio foi inacreditável. Imagine o ano de 1961. Não havia smartphones,
internet ou tecnologia GPS. Os computadores eram muito lentos e primitivos. Nesse cenário, o presidente estava prometendo enviar humanos à Lua nos próximos 5 anos e destinou um financiamento adicional de 7 a 9 bilhões para o programa espacial. Toda a agência espacial estava comprometida em alcançar esse objetivo. Poucos meses depois, os testes começaram. Primeiro, eles avaliaram os foguetes que seriam usados para deixar a Terra. Em seguida, testaram as proteções térmicas dos módulos de comando para ver o quanto seriam capazes de resistir ao calor. Depois, examinaram o sistema de propulsão do módulo de serviço. Entre 1963 e 1967, muitos testes não tripulados foram realizados. Em fevereiro de 1967, a NASA planejou realizar os seus primeiros testes com astronautas a bordo do foguete, denominando essa missão de Apollo 1. No entanto, em 27 de janeiro de 1967, durante esses testes na Terra, um trágico incêndio na cápsula tirou a vida de 3 astronautas que se preparavam para viajar ao espaço. Apesar dessa perda devastadora, a NASA manteve sua determinação. Em vez de desistir, intensificou os testes. Foram lançados as missões Apollo 4, Apollo 5 e Apollo 6, todas não tripuladas, com o objetivo de realizar avaliações adicionais. Em outubro de 1968, a missão Apollo 7 marcou o retorno da agência à tentativa de enviar seres humanos para o espaço, sendo bem sucedida. Apenas 2 meses depois, em dezembro de 1968, a missão Apollo 8 foi lançada, enviando 3 astronautas para uma órbita próxima à Lua. 3 meses depois, em março de 1969, chegou a vez da missão Apollo 9, na qual testaram o módulo lunar, a parte da espaçonave que pousaria na Lua. 2 meses após isso, em maio de 1969, a missão Apollo 10 foi lançada. Nessa missão, 3 astronautas praticaram quase todos os procedimentos necessários para a missão Apollo 11, exceto o pouso na Lua. A NASA realizou o lançamento dessas missões a uma velocidade impressionante, com um intervalo de apenas 2 a 3 meses entre elas. Cada missão tinha um propósito específico, fosse para testar foguetes, naves espaciais ou procedimentos fundamentais para atingir o objetivo final. Após todos esses testes, finalmente, em 16 de julho de 1969, a missão Apollo 11 decolou rumo à Lua. Decolou. Temos a decolagem. 1 da tarde, 32 minutos, a decolagem da Apollo 11. Na missão Apollo 11, 3 astronautas desempenharam papéis cruciais. Neil Armstrong, com 38 anos na época, liderou a equipe como comandante. Michael Collins era o piloto do módulo de comando, enquanto Edwin Buzz Aldrin pilotou o módulo lunar. Esses 3 nomes se tornaram verdadeiras lendas na história da exploração espacial. Neil Armstrong e Buzz Aldrin se tornaram famosos em todo o mundo e são reconhecidos por todos. No entanto, Michael Collins não alcançou o mesmo nível de fama, o que é algo interessante que vamos explorar mais adiante nesse vídeo. A espaçonave da Apollo 11 tinha 3 partes principais: o módulo de comando, o módulo de serviço e o módulo lunar. Os 2 primeiros eram chamados de CSM, o que significa módulo de comando e módulo de serviço. Eles desempenharam um papel fundamental ao separar o módulo lunar e permitir que ele pousasse na Lua. Para voltar com segurança à Terra, o módulo lunar precisava ser relançado e novamente acoplado ao CSM. O lançamento da espaçonave foi uma operação impressionante, usando um foguete Saturno V com 1 milhão de galões de querosene, oxigênio líquido e hidrogênio líquido. Esse foguete gigantesco pesava incríveis 3 milhões de quilogramas. Com a potência do Saturno V, a espaçonave foi impulsionada para a órbita da Terra em menos de 10 minutos. Após entrar em órbita terrestre, a tripulação deu cerca de 1,5 voltas ao redor do nosso planeta. Em seguida, receberam a autorização da equipe de controle da missão, que estava baseada na Terra. Essa autorização marcou o início da injeção translunar, afastando a espaçonave da órbita da Terra e indo em direção ao seu destino lunar. Esses acontecimentos aconteceram cerca de 5 horas após o lançamento da missão Apollo 11. No entanto, para chegarem à Lua de fato, os astronautas precisaram esperar vários dias. Durante esse período, eles passaram tempo dentro da espaçonave realizando atividades cotidianas, como comer, dormir
e tirar fotos de si mesmo e do espaço ao redor. Em 19 de julho de 1969, após viajar quase 400 km, a espaçonave Apollo 11 finalmente entrou na órbita da Lua. Nesse ponto, a missão foi dividida em duas partes. O módulo de comando e serviço se separou do módulo lunar, que recebeu o apelido de Águia. Michael Collins permaneceu no módulo de comando, chamado de Columbia, enquanto Neil Armstrong e Buzz Aldrin estavam no módulo lunar. No entanto, surgiu um desafio. O módulo de comando e serviço tinha a responsabilidade de permanecer em órbita lunar, enquanto somente o módulo lunar pousaria na Lua. Isso implicou que somente Armstrong e Aldrin teriam a oportunidade de caminhar na Lua, deixando Michael Collins de fora. Talvez seja por isso que muitas pessoas não estejam tão familiarizadas com Michael Collins. No entanto, o papel de Collins desempenhou um papel crucial na missão, já que o módulo lunar precisava ser reconectado ao módulo de comando e serviço para garantir o retorno seguro de Armstrong e Aldrin. Estava previsto que por volta das 20 horas o módulo lunar tocaria suavemente o solo da Lua. No entanto, esse pouso não foi nada simples. Exatamente às 20 horas e 10 minutos, alarmes soaram identificados como 1201 e 1202. É o alarme. 1202. 1202. Nem Neil Armstrong, o comandante, e nem Buzz Aldrin, o piloto, sabiam o que esses alarmes significavam. Preocupados, eles falam com a equipe de controle da missão em busca de orientação. A equipe de controle os instruiu a prosseguir e não se preocupar. Capitão, prosseguimos com o pouso. Águia, Houston, prossigam com a aterrissagem. Mais tarde, eles descobriram que o 1202 era um aviso indicando que o sistema de orientação do computador da Apollo estava sobrecarregado. Felizmente, o computador foi projetado para priorizar os programas mais críticos da missão, o que permitiu que a operação continuasse mesmo sobrecarregado. Inicialmente, o computador estava programado para realizar um pouso automático na superfície lunar. No entanto, a uma altitude de 150 metros, Neil Armstrong optou por assumir o controle manual da espaçonave. Ele percebeu que o local de pouso original estava repleto de grandes rochas, obrigando-os a escolher uma nova área a cerca de 6,4 km de distância. Às 20 horas e 16 minutos, Buzz Aldrin verificou o indicador de combustível e descobriu que restavam apenas 5% de combustível disponível para a missão. 23 à frente, Entendido. 5%. Melhor ficarmos em silêncio, flight. Entendido. Ao observar o baixo nível de combustível, a equipe de controle da missão deu início a uma contagem regressiva, determinando se deveriam proceder com o pouso ou abortar a missão. 12 metros, mais um, poeira subindo. Faltam 9, descendo mais 30 segundos. 1 metro à frente. Por fim, praticamente no último momento, com apenas 30 segundos remanescentes na contagem regressiva, Neil Armstrong transmitiu uma mensagem de rádio para a Terra. Houston, aqui é a base Tranquilidade. A Águia pousou. Entendido, tranquilidade. Na escuta aqui na Terra. Vários homens estavam ficando roxos. Voltamos a respirar. Obrigado. A nave Águia realizou um pouso bem sucedido. Em seguida, Neil Armstrong vestiu seu traje espacial, abriu a porta e deu o seu primeiro passo na Lua. E recebemos o sinal na TV. Dá pra ver direito? E tem bastante contraste. Está de ponta cabeça no nosso monitor agora, mas vemos muitos detalhes. Esse momento foi testemunhado por uma audiência televisiva de 650 milhões de espectadores. Suas primeiras palavras foram transmitidas ao mundo inteiro. Este é um pequeno passo para o homem, mas um grande salto para a humanidade. Após Neil Armstrong, Buzz Aldrin seguiu seus passos na superfície lunar. Durante as próximas 2 horas e meia, eles desempenharam uma série de tarefas cruciais. Coletaram amostras de poeira e rochas da Lua, capturaram imagens memoráveis e configuraram instrumentos científicos de grande relevância. Embora a Guerra Fria tenha sido um grande motivador para essa missão, é fundamental destacar que o pouso lunar já havia sido minuciosamente planejado. Essa realização se destacou não apenas por suas implicações políticas, mas também pela abrangência de seus objetivos científicos. Os astronautas instalaram uma câmera de televisão na Lua, permitindo a transmissão de imagens de volta à Terra. Levaram consigo um dispositivo para medir os ventos solares que atingem a Lua
e estabeleceram um equipamento que enviava raios lasers de volta à Terra, possibilitando medições precisas da distância entre o nosso planeta e a Lua. Adicionalmente, incluíram um sismógrafo passivo para registrar os terremotos lunares, conhecidos como moonquakes. Ao longo da missão, coletaram um total de 23 kg de rochas e poeira lunar, deixando para trás uma bandeira dos Estados Unidos e uma placa com a seguinte inscrição: Aqui, homens do planeta Terra pisaram na Lua pela primeira vez. Julho 1969 d.C. Viemos em paz em nome de toda a humanidade. O módulo lunar teve que ficar na Lua por um período de 21 horas. Em seguida, era hora de decolar e se juntar ao módulo de comando e serviço CSM para voltar à Terra. A questão é que essa decolagem exigia um motor para funcionar. O problema é que tanto Armstrong quanto Aldrin não sabiam que o interruptor para ligar esse motor foi danificado acidentalmente quando eles saíram do módulo lunar. Eu te contei isso no início desse vídeo. Quando eles voltaram ao módulo lunar, finalmente perceberam o que havia acontecido. Imediatamente, eles informaram a equipe de controle da missão sobre o problema e começaram a procurar uma maneira de resolvê-lo. A solução que eles desenvolveram era realmente engenhosa. Mas antes de entender como eles resolveram o problema, é importante saber o que é um interruptor. Um interruptor é um dispositivo que serve para abrir e fechar um circuito elétrico, essencialmente ligando e desligando a energia. Aqui vem a parte incrível. Buzz Aldrin teve uma ideia genial. Ele percebeu que se o circuito estivesse quebrado, eles precisariam de algo para reconectá-lo. Enquanto procuravam no módulo lunar por uma solução, ele notou sua caneta esferográfica. Ele teve a ideia de usar a caneta esferográfica para fechar o circuito elétrico novamente, permitindo que o motor fosse ligado e a decolagem se tornasse possível. Graças a essa solução criativa, o módulo lunar foi com sucesso acoplado no módulo de comando, e os 3 astronautas começaram sua jornada de volta à Terra. O plano original para o retorno à Terra era simples: separar o módulo de comando do módulo de serviço. O módulo de serviço deveria ser destruído quando entrasse na atmosfera da Terra. No entanto, havia um problema preocupante. Se o módulo de serviço sofresse danos graves, seus pedaços poderiam bater no módulo de comando, tirando a vida dos astronautas a bordo. Para evitar esse risco, a NASA instalou propulsores no módulo de serviço. A ideia era empurrar o módulo de serviço para longe do módulo de comando, evitando uma colisão. Mas quando os astronautas estavam voltando para a Terra, algo deu errado. Os propulsores do módulo de serviço não funcionaram. Isso significou que os 3 astronautas tiveram que ficar no módulo de comando e assistir enquanto o módulo de serviço se desintegrava ao seu redor, com pedaços dele flutuando próximo a eles. Por uma verdadeira reviravolta do destino, os fragmentos quebrados do módulo de serviço não atingiram o módulo de comando, que permaneceu seguro. O risco de que os astronautas não retornassem com vida nesta missão era tão alto que o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, se preparou para um discurso alternativo em caso de tragédia. Ele escreveu palavras que, em um cenário sombrio, teriam sido pronunciadas. Abre aspas, o destino determinou que os homens que partiram para explorar a Lua em paz, agora ficarão na Lua para descansar em paz. Esses bravos homens, Neil Armstrong e Ed Aldrin, sabemos que não há esperança de salvamento. Eles estão sacrificando suas vidas em prol do mais nobre objetivo da humanidade: a busca pela verdade e compreensão. Fecha aspas. Felizmente, a sorte estava do lado deles. O módulo de comando conseguiu atravessar a atmosfera terrestre com segurança. Os paraquedas funcionaram como planejado e o módulo pousou no oceano. Todos os 3 astronautas sobreviveram e estavam a salvo. Um verdadeiro milagre que voltaram vivos. A missão não ocorreu exatamente conforme o planejado. Enfrentaram desafios em quase todas as etapas. No entanto, conseguiram lidar com sucesso com esses problemas e retornaram com vida. É curioso notar que após o retorno, os astronautas passaram 2 semanas em quarentena, sem contato com outros seres humanos, devido ao temor de que podiam carregar patógenos, como vírus ou bactérias da Lua, que poderiam causar problemas na Terra. Felizmente, nenhum desses receios se concretizou. O pouso da Apollo 11 na Lua foi a notícia mais importante em jornais de todo o mundo. A promessa do presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, de levar pessoas à Lua antes do final da década e trazê-las com segurança foi cumprida graças à NASA. In 1969, the public had little reason to question mankind's historic first step on the moon. After all, the achievement was a celebration of technological supremacy.
America had finally won the space race. Você não acha suspeito que quase no final dos anos 1960 e 1969 os Estados Unidos tenha conseguido pousar na Lua? Alguns sugerem que isso pode ter sido uma estratégia para ganhar vantagem na Guerra Fria, um período de competição geopolítico com a União Soviética. Há até quem especule que a missão lunar de verdade tenha fracassado, levando os americanos a criar um pouso falso apenas para impressionar o mundo. Essa é apenas uma das muitas teorias da conspiração que giram em torno desse evento histórico. No entanto, é importante salientar que essas teorias da conspiração foram desmascaradas em diversas ocasiões. Se os americanos estivessem realmente tentando enganar o mundo com um pouso falso, é improvável que os soviéticos, seus rivais na Guerra Fria, tivessem corroborado essa história. Na verdade, na grande enciclopédia soviética, que foi publicada entre 1970 e 1979, em sua terceira edição, o pouso na Lua foi confirmado como um fato em várias ocasiões. Artigos soviéticos até destacaram o pouso da Apollo como o terceiro marco importante na história da exploração espacial, procedida pelo lançamento do Sputnik em 1957 e pelo voo do Yuri Gagarin em 1961. Isso mostra que a União Soviética reconheceu a veracidade desse evento. Vamos falar sobre a bandeira na Lua, que às vezes parece estar se mexendo. Mas espera aí, na Lua não tem vento, certo? A resposta é simples, meus futuristas. A bandeira que Neil Armstrong e Buzz Aldrin colocaram na Lua foi especialmente projetada. Ao contrário das bandeiras normais que têm uma única haste vertical, essa tinha uma haste extra na parte de cima, que a mantinha sempre esticada. A NASA teve essa sacada genial porque sabia que sem vento lunar, a bandeira não ficaria esticada sozinho. No entanto, na missão Apollo 11, houve alguns probleminhas para esticar completamente esse haste extra, o que causou a ondulação que vemos nos vídeos famosos. Isso fez com que as pessoas achassem que a bandeira estava tremulando, mas na realidade não estava. O que acontece é que nos vídeos em que os astronautas seguram a bandeira e a movimentam, ela parece flutuar. Isso acontece porque os hastes de alumínio da bandeira funcionam como molas, fazendo com que ela se mova por um tempo antes de ficar parada para sempre. Uma das questões frequentes é por que não vemos estrelas nas fotos tiradas por Armstrong e Aldrin na Lua. A resposta é bem simples. O pouso lunar ocorreu durante o dia, quando o Sol estava iluminando a superfície lunar. Além disso, os trajes espaciais dos astronautas eram brancos e muito reflexivos. As câmeras da época não tinham a capacidade de capturar as estrelas no meio desses reflexos intensos. Até hoje, se você pegar qualquer celular e tentar tirar uma foto à noite com o flash ligado, não conseguirá capturar as estrelas no fundo. Outra questão abordada é a aparente falta de consistência nos ângulos das sombras nas fotos. Alguns alegam que, como se fosse uma produção de Hollywood, diferentes fontes de luz teriam sido usadas, explicando as sombras em várias direções. No entanto, na realidade, o Sol não foi a única fonte de luz na Lua. A própria superfície lunar refletiu uma quantidade significativa de luz, atuando como uma fonte de luz adicional. Isso resultou na dispersão de luz em várias direções, criando as sombras que parecem fora do comum. Outra pergunta que muita gente faz é sobre a foto de Buzz Aldrin tirada por Neil Armstrong. Nela, você consegue ver o reflexo de Armstrong, mas também pode perceber que ele está segurando uma câmera. Isso pode parecer estranho, certo? A explicação é simples. Armstrong não estava segurando a câmera com as mãos. Em vez disso, a câmera estava acoplada ao seu traje espacial e ele podia controlá-la a partir dali. E quanto às fotos de Neil Armstrong descendo do módulo lunar? A resposta também é simples. Várias câmeras foram instaladas no módulo lunar para capturar esses momentos cruciais. Mas ainda além dessas teorias estúpidas e partindo para críticas reais, é importante mencionar que nem todos aplaudiram o pouso na Lua e elogiaram o trabalho da NASA e do governo americano. A maioria dos meus amigos acha que é ridículo gastar tanto dinheiro para ir a um lugar sobre o qual não sabemos nada a respeito e que esse dinheiro poderia ser usado em projetos muito mais úteis. Muitas pessoas fizeram críticas severas à NASA e ao governo antes e depois do pouso lunar. Em janeiro de 1962, o New York Times trouxe à tona uma pergunta intrigante. Eles compararam os enormes gastos com a missão à Lua com o custo de construir pelo menos 120 universidades do tamanho de Harvard
nos Estados Unidos. A grande questão era: será que era realmente necessário gastar uma quantia tão exorbitante para chegar à Lua? Será que não havia formas mais eficazes de aplicar esses recursos? Essa crítica estava fundamentada nos desafios que os Estados Unidos enfrentavam internamente naquela época, como problemas na educação, desigualdade de renda e as consequências da Guerra do Vietnã. Muitas pessoas se perguntavam se era justificável gastar tanto dinheiro em uma missão lunar. No entanto, o que muitos não perceberam naquele momento foram os benefícios surpreendentes decorrentes do pouso na Lua. Um exemplo notável foi o avanço na tecnologia de chips de computador. Em 1962, já haviam se passado 3 anos desde a invenção dos microchips, mas a IBM, uma gigante da tecnologia, não tinha planos de utilizá-lo em seus computadores. Isso estava prestes a mudar devido ao rápido progresso tecnológico impulsionado pela corrida espacial. Here is a packaged integrated circuit. Inside this package is a chip of silicon which provides the electrical equivalent of many transistors, resistors and diodes, all interconnected to provide the desired function. A NASA fez grandes encomendas de circuitos integrados, levando a IBM a entrar no jogo. A alta demanda fez com que o preço desses componentes caísse em mais de 90% nos 5 anos seguintes, o que representou um avanço significativo na tecnologia. A NASA também testou a confiabilidade dos computadores para garantir a segurança dos astronautas nas missões lunares. Se os astronautas podiam confiar nesses chips de computador para ir e voltar da Lua, isso significava que esses chips poderiam ser usados em nossa vida cotidiana. Esse avanço tecnológico cresceu rapidamente após o pouso lunar. É interessante observar que, apesar desse salto na tecnologia, a última missão lunar, Apollo 17, ocorreu apenas 3 anos após a Apollo 11. Em dezembro de 1972. Desde então, passaram-se mais de 50 anos e ninguém mais retornou à Lua. Isso lança luz sobre o custo significativo do programa Apollo. Mais de 400 mil engenheiros, cientistas e técnicos estiveram envolvidos, e o custo total naquela época foi de 24 bilhões de dólares, o que equivale a mais de 100 bilhões de dólares em dinheiro atual. Inicialmente, o programa Apollo foi criticado principalmente por jornalistas. Entretanto, em 1972, o entusiasmo do público pela NASA e pelas missões lunares diminuiu. À medida que a Guerra do Vietnã continuava e os problemas da vida cotidiana aumentavam, o foco na exploração lunar perdeu força. Thousands of demonstrators opposed to the Vietnam War assembled in the nation's capital for a mass protest. Muitas pessoas consideravam o programa espacial um gasto desnecessário. Mesmo que a NASA tivesse planos para missões até a Apollo 20, os políticos tiveram que atender às preocupações dos cidadãos e, consequentemente, cortar os gastos com programas espaciais. Em dezembro de 2017, o ex-presidente Donald Trump anunciou que aumentaria o financiamento para possibilitar o retorno dos humanos à Lua até 2024. Returning American astronauts to the moon for the first time since 1972 for long-term exploration and use, this time. Contudo, mais tarde, ele mudou de ideia e argumentou que a NASA deveria focar em Marte em vez da Lua. No entanto, agora, após meio século, a NASA reavivou seus planos de enviar pessoas à Lua por meio de um novo programa chamado Artemis. Este programa envolve testes com foguetes não tripulados e tem como objetivo levar a primeira mulher à Lua até 2025-2026. Além disso, a NASA também tem planos de enviar a primeira pessoa negra à Lua. Podemos afirmar com confiança que veremos humanos retornando à Lua antes do final dessa década. Assinado Robson Xavier, do canal Universo Futurista. E você, também está convicto desse retorno à Lua? Deixe sua opinião aqui nos comentários e aproveite para dizer o que mais te impressionou nesse vídeo. Se você curtiu o conteúdo e ainda não deixou o like, agora é a hora certa de você deixar o seu like, se inscrever no canal para se tornar um futurista raiz e um futurista pioneiro, nos ajudando a chegar à marca de 5.000 inscritos e ativando o sininho para não perder nenhum futuro vídeo, que daqui pra frente só vem bomba. E lembre-se, o universo é imenso, o futuro só está começando, e aqui você se mantém informado.